amigos, como que pode, né? Em muitas situações a Globo ela é contra os aposentados. Eu já vou explicar para vocês essa informação, mas antes de tudo, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, antes de eu comentar a matéria em si, eu quero trazer um fato, né, que aconteceu lá na época da reforma da Previdência. Vocês devem se recordar, né? Você que acompanhava o nosso canal aqui na época já se lembra que nós batíamos muito nessa tecla. Inclusive, naquele tempo a Globo fez editorial, né, o jornal O Globo, que pertence à Rede Globo, afirmando que a reforma da Previdência era preciso. Por que era preciso? Porque a Previdência era deficitária e se não fizesse a reforma, logo o governo não teria dinheiro para bancar os aposentados e pensionistas, né? E aí, você sabe o que aconteceu, né? Teve aquela CPI que foi comandada pelo senador Paulo Paim e provou, né, que, na verdade, a Previdência não era deficitária, era mal gerida e, digamos assim, o gargalo da questão, né, é porque tem muitas pessoas que devem a Previdência Social e não pagam, ou seja, grandes empresas devem milhões e milhões para o INSS e não paga. Prefeituras pelo Brasil afora devem milhões para o INSS e também não pagam. É óbvio que senadores e deputados não levaram a CPI em consideração, fizeram a reforma da Previdência dizendo que era a solução de todos os problemas no Brasil. Infelizmente não foi, né? Segundo eles, o déficit continua. Agora, gente, nessa semana, o jornal O Globo fez um editorial afirmando e defendendo o Fernando Haddad e a Simone Tebet que sim, é preciso desvincular, né, as aposentadorias, pensões e BPC do reajuste do salário mínimo. Olha, gente, que situação, né? Às vezes eu me pergunto, será que é a Globo que paga o salário dos aposentados, que paga os salários dos beneficiários do BPC para fazer esse tipo de editorial para tentar, gente, fazer o quê? Convencer a população que isso é bom, né? Convencer a população brasileira que lê o jornal, que assiste a emissora. Olha, se o governo fizer isso, se o governo desvincular o reajuste do salário mínimo dos benefícios, vai melhorar para todo mundo. Você vê, gente, eles vendem essa falsa ilusão. Olha, a matéria está no site O Cafezinho, né? O jornal o Globo publicou um editorial cobrando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva um ajuste fiscal rigoroso que afete os beneficiários do benefício da prestação continuada, como também de outros benefícios. O editorialista, né, afirma que desvincular o BPC do salário mínimo é uma medida necessária, gente, ou seja, para o pessoal da Globo, desvincular o mínimo, né, o reajuste do salário mínimo do BPC é mais do que necessário e sugere a correção do benefício apenas pela inflação e disse que não prejudicaria os beneficiários e ajudaria a equilibrar as contas públicas. Gente, às vezes me dá uma certa impressão, será que o pessoal, quem fez essa matéria não pensa, o que acontece, gente? Vamos imaginar a seguinte situação, mas é bom deixar claro aqui, gente, deixar claro aqui, o presidente Lula já falou que não vai desvincular, né? Ou seja, durante o mandato dele não vai haver a desvinculação do BPC do salário mínimo. Isso o presidente Lula garantiu em entrevista, né, lá no UOL, né, que ele deu na última quarta-feira. Mas talvez foi porque a Globo ouviu, o pessoal da Globo ouviu essa entrevista e por isso fizeram esse editorial cobrando que o presidente faça a desvinculação, porque segundo ele, se desvincular, né, o BPC do salário mínimo vai equilibrar as contas públicas, né? Como eu estava falando, né, eu acho que ele se esquece que quando se reajusta o BPC ou os demais benefícios pelo salário mínimo atual, né, que da maneira que está, o que acontece? O aposentado, o pensionista, ele vai gastar, gente, ele vai gastar aquele reajuste que ele teve lá pagando uma caixa de medicamentos. Gente, olha,
Ontem mesmo eu vi uma senhora aposentada, ela comprou uma caixinha de medicamento, perguntei para ela quanto que a senhora pagou na caixinha de medicamento, ela falou R$ 93. Ou seja, gente, a previsão de subir o salário para o ano que vem é mais ou menos R$ 90 a mais. Ou seja, daria para comprar apenas uma caixinha de remédio. Com o reajuste, o que acontece com o aposentado? Ele não vai gastar dinheiro lá no exterior, como os funcionários do Globo, como os que trabalham lá na Rede Globo, né, que vão gastar a fortuna deles lá nos Estados Unidos, na França. Muitos deles nem moram aqui no Brasil, a gente sabe disso. O aposentado vai ali na farmácia da esquina, é ali que ele vai gastar o dinheirinho dele, é ali que o beneficiário do BPC vai gastar o dinheirinho dele, meus amigos. Subiu o salário, muitas vezes ele nem percebe porque a inflação já comeu tudo, né? Eu fico revoltado, gente, revoltado, porque a Globo está prestando, na minha modesta opinião, um desserviço. Por que ela não fez um editorial aos contrários, né? Falando assim, olha, Lula, nós queremos de você que você cobre essa dívida milionária desses empresários ricos que devem bilhões para a Previdência Social. Nós queremos que vocês cobrem, né, essa grana que as prefeituras devem aos milhões, aos cofres públicos que não pagam. Por que a Globo não fez esse tipo de editorial? Não, mas é muito mais fácil, né? É apertar em cima de quem tem pouco, gente. Isso me revolta, me desculpe. E segundo esse editorial, o BPC apresentou um aumento significativo recentemente. Nos 12 meses até março, o número de benefícios assistenciais cresceu 12%, conforme dados do Instituto Brasileiro da Economia, a FGV-IBRE, né? Gente, mas todo mundo sabe por que aumentou o número de beneficiários do BPC, porque muitos estavam na fila e, né, agora as medidas adotadas pelo presidente pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, de combater essa fila, né, como por exemplo esses multirões que estão acontecendo pelo Brasil afora, está fazendo com que o número de beneficiários do BPC aumente. É óbvio, né? Esse aumento contribuiu para o déficit da Previdência Federal, que atingiu 3,9% do PIB em 2023, em maio, né? Então, ou seja, esse editorial da Rede Globo, né, foi feito, digamos assim, para tentar, né, gente, convencer a população brasileira de que é preciso, de que é necessário, né, desvincular o BPC, porque a cisma dele, gente, é mais em cima do BPC, né? É óbvio que eles querem que seja para outros benefícios, para auxílio-doença, para outro tipo de aposentadoria, mas nesse momento o pessoal lá do Globo quer, né, que seja em cima do BPC Loas, né? Porque já tentaram, vou ser bem sincero, né? Quando foi feita a reforma da Previdência, já a primeira versão desenhada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro já vinha lá, né, como desvincular o BPC do salário mínimo, ou seja, subir o salário mínimo, o BPC ficava congelado, digamos assim. E agora o Fernando Haddad, né, que é o ministro da Economia, e a Simone Tebet, ministra do Planejamento, desenterrou, né, essa versão e levaram, né, tentando convencer o presidente Lula a fazer isso, apesar dele ter dito não, e a Globo comprou a ideia do Haddad, comprou a ideia da Simone Tebet e veio a público com esse editorial dizendo que é preciso, que é necessário, né, para, digamos assim, fazer com que as contas públicas fiquem equilibradas, desvincular o BPC do salário mínimo. Mas eu tenho quase que certeza, gente, e esse é um sonho que a Globo não vai ver realizado. Esse é um sonho que o Fernando Haddad não vai ver realizado. Esse é um sonho que a Simone Tebet não vai ver realizado, porque eu tenho certeza que o povo não vai aceitar isso calado, né, de ver o BPC se tornando a cada dia mais um Bolsa Família.